O livro de Fernando de Noronha, A Ilha Contada por Quem a Escreve, de Daniela Garcia Mesquita. Capítulo: A nativa mais antiga da ilha, Dona Rocilda Ferreira, in memoriam. Minha mãe não viveu. Casou com meu pai, Joaquim Ferreira Gomes, quando tinha apenas 15 anos. Teve seu primeiro filho na Ilha Rata. Meu pai estava desempregado, procurando trabalho no cais do Porto do Recife, quando disseram para ele: Seu Ferreira, ali na capitania dos portos tem uma vaga para marinheiro, mas era para trabalhar em uma ilha, a Ilha Rata, uma ilha ainda mais feia que Fernando de Noronha. Na mesma hora, ele respondeu: Eu vou. Quando ele foi à capitania se inscrever, disseram que só poderia ir se fosse casado. Solteiro não era permitido, pois a rata era muito isolada. Meu pai, que já era casado, escreveu seu nome e, tal dia, teria um avião para Noronha. Você pode embarcar nesta viagem? Posso. Ele chegou aqui em Noronha com 24 anos de idade. Morreu em 1996, aos 96 anos, faltando 4 anos para completar os 100. Há alguns anos, quando eu estava na educação física, a professora levou o nosso grupo da terceira idade para um passeio na Ilha Rata. Eu nunca tinha estado lá. Quando desembarquei, procurei os antigos barracos e avistei suas ruínas. Eu olhei e pensei: meu Deus, como é que moravam 8 mulheres, casadas, com filhos, naqueles barracos? No sol, sem água doce, sem eletricidade, sem conforto algum? Ao lembrar que foi ali, naquele lugar tão feio, que minha mãe teve seu primeiro filho, eu chorei. Na Ilha Rata, ela teve 3 de seus 14 filhos. Na Rata, no ano de 1920, a mulher de um marinheiro morreu no parto. Teve o neném, mas não descansou. Deste ano para cá, não ficou mais família alguma morando na Rata. Aquela mulher morreu por falta de assistência médica. O mar estava muito bravo. Antigamente, o mar ficava brabo, muito brabo, muito mais do que fica hoje. Batia tudinho, era onda que você não se atrevia a atravessar. Então, o médico não pôde ir para a Rata e não conseguiram embarcar a mulher para Noronha. Morreu de infecção. O filho dela se criou e virou homem feito. As tias e a família tomaram conta dele. Minha mãe morou 8 anos na Ilha Rata. Eu nasci em Noronha em 1926, em uma casa na descida da Praia do Cachorro, onde também morou o seu Júlio Grande. Tem uma guarita lá, que colocaram para os soldados, porque os presos desciam de noite do forte. Eu sei lá como é que eles desciam e iam atrás de mulher. Quando se quer algo, para tudo tem um jeito. Eu sei que botaram uma guarita para um soldado no Cachorro e outra lá onde eu morei. Ainda hoje tem o resto das ruínas. Em 1934, meu pai viajou e levou a gente em um navio que já ia afundando. Não era aquele navio bom, grande, era barco pequeno, de ferro. Nosso navio começou a fazer água na casa de máquinas. E o capitão, com medo, em vez de ir para o Recife, mudou o rumo para Natal, porque estava mais perto. A bordo ia um comandante da polícia que colocava a mão na cabeça e chorava de desespero. Mas não houve desastre não, estava na hora do navio explodir, porque a água já estava subindo. Se alcançasse a caixa elétrica, explodiria. Ainda hoje o barco está lá, não saiu do canto, cortaram todinho. Se você quiser ver, está lá o resto. Mas ia perecendo muita gente, viu? Eu digo sempre na igreja: acho que tenho ainda alguma coisa na mão do Senhor. Deus me ama, porque este tempo todinho eu estou vivendo. Eu me lembro que minha mãe dizia que os presos levavam banana e goiaba para nós. Queriam agradar meu pai e minha mãe para pedir açúcar, café e cigarro. Por quê? Quando terminava aquele rancho deles, não tinha mais onde arrumar. O navio só vinha naquela data certa, de 3 em 3 meses,
E, para meu pai, não faltavam as coisas, porque ele era civil, tinha liberdade. Quando chegava navio, meu pai ia para o porto e trocava peixe por laranja, banana, trocava tudo, o que o comandante queria. A gente não sofreu muito, porque meu pai era civil, mas, como o diretor não queria os presos em contato com os civis, as trocas tinham que ser feitas tudo escondido. Em Noronha, tem uma planta que se chama linhaça. Tem muita. Os presos tiravam aquilo ali, apanhavam, torravam e faziam café, porque não existia café. Ali era brabo mesmo, era uma época braba. Mas tinha escola. A professora era a mulher de um telegrafista do Itaú Cable, Beto Giranova, compadre de meu pai, padrinho da minha irmã. Minha vida crescendo em Noronha foi boa e não foi boa. Boa porque eu estava ali com pai e mãe, e não boa porque me prejudiquei muito nos estudos. Pude fazer só o primário. Meu pai aposentou-se pela Capitania dos Portos. Viveu 40 anos na ilha. Aposentou-se, mas ficou por lá mesmo, porque já tinha uma embarcação própria, pescava e vendia peixe seco. Era uma pessoa que sabia viver. Todo mundo gostava dele. O diretor pediu que ele não fosse embora para o Recife, pois só quem tinha embarcação era ele. Sua primeira embarcação não era a motor, era a remo. Depois ele vendeu e comprou uma lancha a motor. Aí ficou melhor. Ele pescava, conhecia muita gente, muitos presos. Era horrível. A gente não podia sair de noite. Tinha até um local de festa dos oficiais, o Clube dos Oficiais. Mas quem é que ia para lá, no tempo do presídio? A costureira da minha mãe morava porta com porta, e mesmo assim, minha mãe não ia só. Os presidiários viviam presos, mas podiam fugir atrás de mulher. O diretor não se responsabilizava por família nenhuma que fosse para a praia tomar banho. Repara que vida! Meu pai dava banho em nós quando ele desembarcava, quando vinha da maré. A gente já esperava tudo lá na praia. Minha mãe lá em cima, olhando, meu pai vinha e dava um mergulho em nós. Luz só até a meia-noite. Quem saía lá da vila para ir lá na Ilha da Quixaba? Uma mulher? Só tinha aqueles caminhozinhos, aquelas veredazinhas. Era tudo matagal, ninguém ia. Era tanto caju, mas meu pai e minha mãe não deixavam ir pegar. Os presos ficavam soltos e nós ficávamos presos. Não queriam saber se era criança, se nada. Aconteceu um acidente com um irmão meu em 1945. Ele tinha 17 para 18 anos. Minha mãe veio a falecer no ano seguinte. Acho que desgostosa com o que houve. Certo dia, quando ele e meu pai estavam levando a embarcação, o remo caiu na água e meu pai disse para o meu irmão: "Olha, o remo caiu, já vai distante, vá buscar." E meu irmão respondeu: depois eu pego. Quando o remo foi se afastando, meu irmão caiu na água para buscar. Pegou o remo e, já vindo para bordo, gritou: "Meu pai, me acuda!" Quando meu pai ouviu, colocou o barco mais para perto, pois ninguém se atrevia a entrar na água. Ele viu o sangue vir à tona. O peixe cortou meu irmão e meu pai viu tudo, mas não viu que peixe era, só viu o sangue, porque qualquer um que descesse ali seria torado também. Os americanos estavam lá ainda. Botaram as embarcações para procurar o meu irmão, mas ninguém achou. Isto foi em 7 de agosto de 1945, um dia de domingo. Foi horrível. Muitas lanchas foram procurar, mas não encontraram nada. Os homens que têm experiência, que estavam lá, disseram que foi o peixe mero. O mero ataca as pessoas. Ele pegou meu irmão e puxou para a loca. O mero não cresce muito como o tubarão, não, mas o bojo dele é muito grande. Acham que foi o mero, porque tubarão fica cortando no meio da água mesmo. Já o mero leva para a loca e ninguém acha. Em 1949, no arroxo da guerra, eu estava em Noronha. Eu vi as madeiras chegando para fazer os barracos. Depois que havia chegado todo o material para fazer a pista, veio um telegrama com a notícia que deixasse a ilha toda a família que lá estivesse, principalmente as que tivessem mocinhas.
Não queriam uma mulher na ilha. Isso porque iam chegar 2 contingentes, um americano e um brasileiro. Era muito homem, 2.000 homens ali dentro. Meu marido chegou lá para trabalhar no palácio como pintor e dizia que a única mulher que eles viam era na tela do cinema. Quando chegaram os contingentes, já tinham saído todas as mulheres. Só ficaram os maridos que eram empregados. Eu gostava da ilha. Estava ali com meu pai e minha mãe. Não me faltava nada, não é? A gente não tinha a cabeça virada para homem, para casar. Eu estava ali numa boa. Quando retornei para Noronha, já estava moça feita. A ilha já não era mais presídio. Era o exército que estava governando. Estava tudo bem diferente. Já tinha pista de avião, mais aviões e não faltava tanta coisa. A ilha estava cheia de gente, mas navio para ir para lá só de 3 em 3 meses. O Brasil era mais pobre, né? Sei que quando voltei não faltava mais nada. A ilha estava bonita, tinha habitante, a gente ia para onde queria. Os militares duraram lá por 40 anos, mas agora mudou. Acabou esse negócio de presídio. A ilha melhorou muito. Hoje tem avião 3 vezes por dia. Ah, se fosse naquele tempo que eu estava estudando. Eu só tenho o primário. Eu me prejudiquei no estudo, porque quando a gente cresceu mais, meu pai tirava 1 ano na ilha e 1 ano em Recife. Nisso, eu nem terminava o estudo na ilha, nem a outra escola me aceitava já no fim do ano. Eu e meu irmão, este que morreu. Eu dizia: papai, o senhor não pensou nem um pouquinho em nós? Minha filha, eu pensava em vocês sempre. E meu emprego? Nós estávamos lá na ilha, isolados, mas eu tinha meu pão para ganhar. No fim de 1949, me casei com um rapaz do Rio Grande do Norte. Tive 7 filhos, tudo normal. Não foi preciso sair de lá nas carreiras. Nasceram tudo na ilha e lá se criaram. Eu gosto de Noronha e eles gostam também. Depois que a ilha melhorou, muita gente também melhorou de condição. Mas você vê, a guerra estraga, né? A guerra é uma destruição. Mas para Fernando de Noronha, foi uma construção. Porque quando a guerra apertou, construíram várias coisas. Hoje, não é mais sentinela avançada como era antes. Porque dali de Fernando de Noronha, se o inimigo chegasse, já estaria no Brasil. Por isso, teve essa guarnição toda lá. Hoje não é preciso. Mas Noronha já está feita. Meus meninos não sofreram nada, pois já nasceram na direção dos militares e se criaram tudinho, arrumaram emprego, terminaram os estudos. Eles não sofreram o que eu sofri no começo, tiveram colégio. O governo se interessou para os meninos estudarem lá fora, aqueles que tinham boa vontade, como Admilson e Heleno. Então, de 1949 para cá, a ilha melhorou muito. Eu era menina e estudava no grupo escolar em Recife. Na hora da minha mãe me matricular, acabava todo mundo sabendo de onde eu era, né? Aí, minha filha, era tanta gente indo lá em casa atrás de conversar com o papai, para ver se ele dava notícia de um parente que era preso em Fernando de Noronha. Minhas coleguinhas diziam assim: lá na escola que eu estou, papai, tem uma menina que é de Fernando de Noronha. O pai dela mora lá. Como era diferente a comunicação antigamente, não é? Aí, se tinham família presa, procuravam saber de papai sobre fulano de tal que foi lá preso e nunca mais se teve notícia do sujeito. Como meu pai conhecia um bocado de preso, dava informação para eles. Era triste mesmo, não era? Foi ali que meu pai arrumou um emprego, foi ali que ele criou a gente, foi ali que ele se aposentou. Eu me casei com um funcionário do exército, convivemos 26 anos. E depois que ele faleceu, ainda fiquei morando em Noronha. Faz 3 anos que estou aqui em Recife para ficar com o meu neto e fazendo um tratamento que precisava. Mas eu penso todos os dias na ilha. Eu tenho 5 filhos lá. A água era muito difícil. Os presos botavam a água nas casas dos funcionários e dos militares. Eles colocavam 2 quintos de água, todo dia. Eu não sei naqueles quintos quantos litros tinham. Era para beber e cozinhar. E leite? Que história de ir leite enlatado para a ilha.
O leite era de gado ou de cabra e às vezes as crianças não dão com este leite. É muito forte. Minha mãe teve 14 filhos, morreram 10. Tudo da mesma coisa. Infecção gastrointestinal por causa da água. Os filhos da minha mãe que viveram nasceram em outra cidade, mas a maioria está enterrada na ilha. Todos de um ano e pouco. Já eu sou a 11ª. Depois de mim, nasceram mais 3. Este que o peixe pegou era o 12º. Eu nasci em 1926. Ele em 1929. Minha irmã em 1931 e a última em 1934, quando já estávamos em Recife. Foram os únicos que se criaram porque já tivemos outra assistência. Foi horrível o que aconteceu com os outros. É um passado que a gente jamais esquece. Isso está na Bíblia. Nem em todo momento a gente tem prazer. E precisa ter o sofrimento para você valorizar o prazer. Pois, quando você passa por aquele sofrimento, sabe que venceu. Deus é maravilhoso. Eu passei por tudo isso e hoje vejo assim. Meu pai não ficou lá por conta dele. Permaneceu na ilha porque Deus quis que ele ficasse lá. Teve um tempo em que todo mundo teve aquela doença beriberi. Morreram muitos colegas de papai. Foi nos anos 30. Eu era criança, mas morreu muita gente lá. Hoje, eu acho que não existe mais essa doença. Meu pai enfrentou tudo isso com a gente lá e nós não sofremos nada. Deus quer muito bem a gente. Deus me ama. Hoje tem aqueles forrós por lá, porque Noronha mudou muito. Era uma terra de sofrimento, mas já não é mais. Hoje as pessoas vão para lá para se divertir. Tem as dificuldades, mas passam logo. Acabou-se a farinha, acabou-se o pão. Sabe o que a gente fazia? Cozinhava fruta-pão. Minha mãe cozinhava, descascava e assava. Não tinha óleo não, era banha de porco. Este óleo de cozinha é coisa de pouco tempo. Quando eu era menina, só era banha. Minha mãe fritava e a gente tomava café com fruta-pão e peixe frito. Estes momentos bons na ilha eram tudo. Muita gente passou por coisas porque era preso. Estavam presos ali, mas quem era civil, quem tinha uma vida liberta, tinha tudinho. Eu nunca precisei tomar café com semente de linhaça, mas teve gente lá que sim, para sobreviver, né? Alguns presos tinham profissão, eram mais calmos, tinham direito de mandar buscar a família. Aqueles mais insolentes não tinham não, era dureza mesmo. Eu me lembro de um preso que morava na subida de quem vai para o forte. Mandou buscar a esposa dele. Ela lavava roupa para minha mãe e para a professora que morava ali, naquela mesma rua. Eu sei que o preso ia com ela para o açude do gato, armado. Precisava ver a foice do preso. Ele era ferreiro. Fez uma foice que a lâmina era quase do tamanho do braço todo. Um cabo grande. É porque ele cortava mato para fazer caminho e quando ela ia lavar roupa, ele ia junto. Ficava até a mulher terminar tudinho, porque os presos se escondiam para pegar as mulheres quando não estavam com o marido. Quem era doido de encostar na lavadeira, com uma lapa daquele tamanho do marido dela? E o bicho era forte, barbudo. O nome dele era Antônio Clareio. Quando a gente estava brincando ali no pátio da igreja e o avistávamos, um homem enorme com uma foice, a gente não sabia para onde correr. Minha mãe, meu Deus, nunca tomou banho de praia em Noronha, porque meu pai ia para Maré e quando chegava, já estava de noite. Passei por tudo isso, mas estou aqui. Eu era livre e habitava uma ilha de presos. Eles viviam muito sofrimento ali. Tem uma pedra, quando você vai para a Praia da Conceição, do lado esquerdo, dentro dos matos, não muito distante, bem perto. É até avermelhada, grande, que quando meu pai passava com a gente, dizia: "Está vendo aquela pedra? Ali mataram um preso e esconderam ele por detrás." Um preso matou o outro porque ele estava perto de ir embora. Quando estavam perto de serem soltos, eles faziam cocada para vender, para ganhar um dinheirinho, não é? Um dia, um preso matou o outro pensando que ele estava com dinheiro. Aí escondeu ele atrás da pedra. Não enterrou, não.
Toda vez que eu passava, olhava. A pedra ainda está lá. É da natureza. Não tinha rádio, não tinha televisão. Davam 8 horas. Meu pai entrava com a gente e ligava logo o candeeiro, porque meia-noite apagava tudo. Ninguém mais na rua. Era o maior silêncio. Só tinham 2 carros em Noronha. Nem o diretor tinha transporte. Ele passeava com a mulher a cavalo, com 2 soldados atrás, armados, porque nem todo mundo gosta de autoridade, né? Ele saía para conhecer a ilha com ela. Era loira, mas muito mais moça do que ele. Não era dele legítima, não, porque ele daquela idade e ela novinha. O diretor morava onde mora hoje Dona Pituca. Minha mãe nunca foi sozinha na casa da costureira. Às vezes, quando meu pai chegava, já cansado, tinha que subir junto rumo à casa da costureira e levava a gente tudinho para não nos deixar sós. Minha mãe me dizia que meu pai era marido, amigo e pai. Ele era tudo. Tinha sempre gente vigiando os presos. Eles não ficavam à vontade deles, não. Não mereciam confiança. Era sofrimento, mas tinha pedaço de mau caminho ali dentro. Tinha que ser assim mesmo, na dureza. Havia os presos que criavam galinha, porco, os de boa conduta, mas aqueles maus dormiam lá trancados. Já estavam presos, mas dormiam trancados. Eu me lembro que o mar ali era tão bravo, que quando eu estava grávida de 5 meses, teve um maremoto na ilha. Menina, era cada onda enorme. Quando estamos na ilha, custa ter notícias das coisas, não é? Mas depois chegou a notícia de que este maremoto foi derivado de um vulcão no fundo do mar. Aí a água cresceu. Quem morava ali embaixo, no Cachorro, teve que sair tudinho. Se você olhasse de longe o mar, só via aquele espumeiro branco. Isso em 1954. Com a agitação do mar, o cabo do pontão, que era onde desembarcavam os barcos, quebrou e ficou de agarra. Quem foi buscar este pontão foi meu pai. Saiu pelo Sueste, no Mar Bravo, para ir buscar, porque sem ele não desembarcava nada na ilha. Meu pai, na lanchinha dele, foi no Mar Bravo. Meu pai teve uma missão tão grande naquela ilha e jamais foi recompensado por nada. Só assim. Queria uma passagem e tinha para viajar. Precisava de uma casa, davam a ele. Ele conhecia o mar, as embarcações, tudinho. Tá vendo como Deus trata as coisas? A gente nem sabe que vai passar por aquilo e passa por tudo isso, com saúde, alegre, vendo as coisas melhorando, contemplando tudo. Olha como Deus faz. Noronha foi virada pelo avesso, sofreu mudanças tão grandes. Aí o que Deus faz? Bota um cearense para governar a ilha e todo mundo gostou daquele homem. Teve um povo civil e militar, mas todo mundo tem sua história para contar. Tem seu lado bom que viveu, seu lado amargo, mas de vitórias. Todo mundo tem a sua história. Eu tenho uma lembrança muito boa de um coronel, o coronel Ruperto, que, apesar de ter sido muito violento, muito duro, fez uma coisa que eu gostei. Foi quando os meninos terminaram o 2º grau. Existia uma verba para estudarem lá fora, mas o governo militar faz tudo da vontade dele, não é? Engavetou aquele dinheiro, dizendo que os filhos dos civis não tinham possibilidade de ir lá para fora estudar, porque os pais ganhavam pouco. Meu marido, funcionário, que o nome é bonito, mas o salário era pouco, não tinha condição de pagar para os 3 filhos estudarem lá fora. Mas o coronel Ruperto o fez. Quem havia negado a verba foi um tal coronel que está com 92 anos e mora em Curitiba. A esposa dele morreu. Eu gostava muito dela, mas ele, muito prepotente, com essa história de que os pais não tinham condição de colocar aqueles filhos no colégio, engavetou. Agora, o que fez da verba, ninguém sabe. Uma vez, na fila de comprar fruta, eu fui com dinheiro, mas voltei com ele na mão, chorando. Primeiro, os agentes oficiais levavam quase tudo. Depois vinha o sargento, o cabo, o soldado. Civil era por último, não tinha mais nada. Eu ia e vinha com o dinheiro. A gente, para pegar uma batata,
Uma verdurazinha tinha que pedir para a mulher do sargento. Ela era a mais conhecida e também a mais destacada. O coronel parecia o Hitler da Alemanha, fortão, dizia assim para os civis: eu mandei buscar fruta para o meu povo. Perguntei para o meu marido por que ele não reclamou. Se você quiser ir, vá, minha velha, mas eu não vou não. Meu marido não aguentava aquilo. Eu falei para ele: se eu estivesse lá e ouvisse isso que você ouviu, eu dizia assim: coronel, dá licença aqui, desculpa, mas o senhor está aqui como governo, não é só como comandante. O senhor é responsável pelo povo que vive aqui. Ele não era para dizer isso. O povo dele eram os militares. Então, meu marido falou: se eu for falar assim, ele me prende. Ou me prende ou me expulsa, por faltar com respeito à autoridade. A esposa do coronel Roberto, Dona Laís, era muito distinta. Aquela mulher, acho que não tem outra para substituir. Foi ela quem fundou o Clube das Mães. O que ela soube ensinar, ensinou, porque ela foi interna, aprendeu muita coisa e passou para a gente. Hoje mesmo, eu estava fazendo o bordado que ela me ensinou. Ah, isso é um passatempo para mim. Uma vez ela me disse: Rocilda, quando você estiver velha, em casa, acomodada, não bota o cachimbo na boca não. Vá fazer os seus trabalhinhos. Hoje eu faço os meus bordadinhos. Ela comprava tecido, linha e vendia para a gente, como nós que pudéssemos pagar aos pouquinhos. Eu já fiz tanta coisa bordada que até já vendi para turista. Eu nunca posso me esquecer daquela mulher. Dona Laís nos ensinou também arte culinária. Eu tinha receita de bolo de laranja, bolo de macaxeira, bolo de tudinho. Ela nos ensinou. Falava com as mulheres dos oficiais assim: você sabe de alguma novidade? Sabe? Ah, então vai lá, dá uma aulinha para nós. Todas as mulheres gostavam dela. Às vezes, ela não sabia como fazer, mas arrumava alguém das outras mulheres dos oficiais para nos ensinar. Hoje, ela mora em Brasília. Eu gostaria muito de poder falar com ela novamente.